Formativo Jurídico Educacional é um periódico mensal editado pelo Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, voltado fundamentalmente às escolas de educação básica. Mas é importante que nós destaquemos, são dois blocos. No primeiro bloco, falamos só especificamente sobre as matérias mais voltadas para a educação básica, e no segundo bloco as matérias são de caráter mais geral. Essa primeira matéria é exatamente a equivalência de cursos superiores de tecnologia, cursos de educação profissional de nível médio, desenvolvidos no âmbito das Forças Armadas. Uma portaria interministerial, Ministério da Educação e Defesa, número 5, de 23 de setembro, estabeleceu realmente critérios para a equivalência entre o ensino militar e o ensino civil, a educação escolar. Uma outra matéria também é que a garantia de matrícula de irmãos da mesma escola foi objeto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É um questionamento que ocorreu pelo Estado do Rio de Janeiro, quanto a uma lei, e o Supremo entendeu que realmente é direito das famílias matricularem irmãos na mesma escola pública. Aí o governo tem que resolver o problema de vagas. E uma outra matéria também é a orientação do governo federal quanto à segurança nas escolas. O Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência Social estabeleceram um trabalho conjunto e a difusão de subsídios que são importantes para todo o funcionamento por parte de escolas públicas e privadas para evitar acidentes e outras questões no estabelecimento de ensino. Fechamos assim esse bloco e vamos para o segundo bloco, matérias globais sobre a educação no nosso país. Nesse segundo bloco dos informativos editados pelo Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, nós vamos destacar as matérias que são aplicáveis tanto à educação pública quanto privada, básica e superior. E destacamos logo de início a lei que regulamentou o teletrabalho e a permissão para a prática remota para estágios e aprendizes. Então nós temos aí uma lei, a Lei 14.442, do dia 2 de setembro, que regulamentou o teletrabalho. E a permissão também para estágios e aprendizes foi incorporada, o que não era previsto na legislação anterior. Então nós temos aí a possibilidade dos estagiários, dos estágios virtuais e outros princípios que antes da pandemia não eram previstos no nosso país. Um outro fato que nós destacamos de forma positiva é que o INEP publicou, através da portaria 416, do dia 13 de setembro, a relação dos atos normativos vigentes. Então fez ao contrário, ao invés de colocar os revogados, colocou os que estão em vigor. Isso é muito bom, porque permite que todas as instituições profissionais possam saber o que realmente vigora nesse emaranhado de normas que existe no nosso país. Uma outra portaria também do INEP foi a 667, do dia 13 de setembro, que divulgou o Censo da Educação Básica, o censo com os dados das escolas públicas. Permite que as prefeituras e estados revejam para ter uma forma preliminar sempre divulgada e temos realmente esses números ocupando grande página de Diário Oficial da União, mas por município destacando a quantidade de alunos em todos os segmentos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Thalys Teixeira, tem uma nova estrutura. Um decreto 11.204, dia 21 de setembro, estabeleceu a estrutura do INEP. É importante que observe que há algumas mudanças não substanciais, mas são mudanças que permitem uma prática talvez um pouco melhor. Escolha de nomeação dos membros do Conselho Nacional da Educação, Câmara Básica Superior, foi objeto também de uma portaria 695, que divulgou o nome dos candidatos. E vamos aí aguardar a nomeação que deverá ocorrer em outubro, mais tardar por este novembro, com os membros novos que integrarão as câmaras de educação básica superior. Por falar em Conselho Nacional da Educação, registramos a realização da sessão de setembro, que foi uma sessão presencial realizada na sede do Conselho em Brasília e que analisou processos de educação básica superior. Mas tivemos a reunião presencial, que anteriormente tinha sido só virtual, mas temos já uma retomada de reuniões presenciais. Em setembro foi isso que aconteceu.
Tivemos também a aprovação de diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores de educação básica e instituiu a Base Nacional Comum de Formação Inicial de Professores de Educação Básica. O nome é grande, mas o que nós tivemos aí foi uma modificação de uma resolução. Tivemos antes uma resolução e tínhamos uma alteração e temos agora uma nova alteração pela resolução número 2, na verdade uma resolução que modificou o número 2 do Conselho Nacional de Educação. Então nós temos aí o entendimento, alguns detalhes na formação de professores que foram objetos dessas análises feitas pelo Conselho Nacional de Educação. Essa agora foi uma resolução do Conselho Pleno número 2 de 2022, que modificou duas outras resoluções. Foi publicado a súmula de pareceres aprovados na reunião de agosto, uma primeira parte e uma segunda parte. Foram em 2 dias separados, mas nós tivemos assim um pouco já dos pareceres. Não são todos ainda, temos um atraso na publicação, mas já esperamos que o Conselho consiga ainda esse ano colocar em dia a divulgação das sessões. Então, estamos assim encerrando a nossa edição do informativo relativo ao mês de setembro de 2022.